Olá, estamos no nosso quinto vídeo e hoje nós vamos fazer a leitura do segundo capítulo do livro, cujo título é Dados Biográficos. Então, pelo próprio título já dá para perceber que vai contar um pouco da história do autor do livro Lições que o Ministério Ensina, pastor Isaías Batista dos Santos. Bom, é importante também a gente saber alguns detalhes. O livro, ele tem 32 capítulos e 172 páginas. Então, a gente ainda vai ter um pouco de história para ser contado, já que esse é o segundo capítulo. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais do pastor Isaías. E assim ele começa a escrever. Nasci na fazenda Riacho Branco, de propriedade de meus pais, no município de Jaguaquara, ao sudeste do estado da Bahia. Sou filho de Marcelino Batista dos Santos e Luísa Batista dos Santos. Ele, filho de José Batista dos Santos e Maria Teodoro Batista, brasileiros de Amargosa e Santo Antônio de Jesus, respectivamente. Ela, filha de Manuel Nascimento Cantarella, natural de Nápoles, na Itália, e Rosa Maria do Nascimento, natural de Lisboa, Portugal. Vieram para o Brasil no fim do século XIX como chefes de uma companhia de teatros e comédias. Meu nascimento ocorreu na madrugada do dia 19 de março de 1912, ali pelas 4 às 5 horas da manhã, em circunstâncias difíceis, pois o papai saiu bem cedo para buscar a parteira e a mamãe ficou sozinha tomando conta da casa e das crianças, num lugar deserto e já entrando em trabalho de parto. Para complicar mais o problema, nasci enforcado com o cordão umbilical. Pouco depois, chegando a parteira, lutou bastante para salvar a criança e a parturiente. Como Deus tinha um plano traçado para a minha vida, saí vencedor nessa primeira e decisiva luta, prevalecendo o meu direito de nascer, mesmo em circunstâncias adversas. Os meus primeiros 10 anos transcorreram num ambiente de pouca luz e pouca inspiração. Meus pais, não sei porquê, foram formar fazenda no sudoeste em terreno do estado, num lugar bem distante de ser alcançado pela civilização, longe de cidades, escolas e igrejas. Eram crentes novos ainda, não batizados e pouco doutrinados. Quando moravam nas cercanias de Arroz Novo, eram animados, mas agora são 2 tições separados da fogueira, quando as chamas vão se apagando e o carvão e as cinzas vão aparecendo. Só não se apagaram de tudo por serem eleitos de Deus. Assim, as muitas águas não puderam apagar o primeiro amor. O certo é que mais de uma década se passou até que viessem a aparecer igrejas naqueles rincões. Outro fator que tornava a nossa vida insulsa e apática era o nosso estado de saúde. Eu mesmo fui atacado de terrível verminose e vivia sempre cheio de feridas. Ainda posso me lembrar da angústia que nos assaltou quando da morte de um dos nossos irmãos, sem recursos médicos. Outra coisa que me magoava sobremaneira era a disciplina rigorosa aplicada por meus pais, que pelo excesso no zelo crucificavam o amor. E vem um subtítulo: Minha primeira experiência com Deus. Em 21 de novembro de 1922, foi organizada a Igreja Batista de Ingazeira, no município de Taquara, Bahia, antigo caldeirão de Diogo, distante uns 8 quilômetros de nossa fazenda. Os fundadores daquele trabalho, antes de se organizarem em igreja, fizeram um tipo de recenseamento, para verem o número de crentes espalhados pelos lugares adjacentes, alistando-os como membros da novel igreja. Nesse afã, alcançaram a nossa residência e convidaram meus pais para tomarem parte nas solenidades e, se quisessem, tornarem-se membros também. Eu ouvia tudo, mas não entendia nada, mesmo porque o convite não era para mim. Porque eu era menino, e menino naqueles dias não tinha vez, senão para dar recado e executar tarefas.
mas logo ficou certo que a mamãe iria com um dos filhos e o papai ficaria com os outros. Então a mamãe disse logo que eu iria com ela. Quando amanheceu aquele dia, nós já estávamos com os pés na estrada, ainda que com passos vagarosos, pois o meu estado de saúde era precário, atacado de anemia, tendo frequentes crises de falta de ar. Gastamos cerca de 3 horas para cobrir um percurso que, em circunstâncias normais, faríamos em menos de 2 horas. Já perto de Ingazeira, ao subir uma ladeira, fiquei sufocado e por pouco não morri de asfixia. Logo depois, chegamos à casa do irmão Paulo Ovídio do Nascimento, local designado para nós pela comissão organizadora da festa. Aí aconteceu algo que me tocou profundamente ao coração. Até aquele dia, pessoa alguma havia demonstrado amor e atenção para comigo. Eu sempre fiquei de escanteio, era mandado, disciplinado e até maltratado. Mas amado, cuidado e protegido, nunca. Logo que chegamos, o irmão Paulo Ovídio descobriu em mim uma pessoa carente de amor e muita atenção. Aproximou-se e aplicou-me algum medicamento. Trouxe-me algo à guisa de merenda, mandou-me descansar numa cama e a seguir falou-me do amor de Cristo numa linguagem acessível a qualquer criança. Apresentou-me o plano de salvação, dizendo que Jesus me amava muito e queria fazer-me feliz. Esperava que eu me decidisse, pois precisava de mim para testificar do seu amor. Disse-me ainda que Jesus Cristo tinha bastante poder para me curar da enfermidade que eu sofria. Ofereceu-me com amabilidade um evangelho segundo São Marcos e um cartão pessoal com os dizeres, abre aspas, Deus quer que todos os homens se salvem, fecha aspas, está em 1 Timóteo 2, versículo 4. Na hora do almoço, assentou-se ao meu lado e, ao dar graças pelo alimento, fez menção do meu nome perante Deus. Depois do almoço, fomos juntos para o local das reuniões e os trabalhos tiveram início, na hora marcada. Eram 13 horas do dia 21 de novembro de 1922. Um grande grupo de crentes e simpatizantes do Evangelho se encontra dividido em 2 alas, frente ao salão onde seria, dentro de poucos minutos, organizada mais uma agência do Reino de Deus. Esperava-se os missionários M.G. White e W.F. Taylor, que estavam para chegar em companhia do pastor Rosentino Ferreira em plena primavera, estação das flores. Havia naquele local muitas limeiras e laranjeiras em flores e botões. Logo lançamos mão de bastante flores e, chegando os obreiros acima citados, foram saudados com o cântico do hino cívico, Salve lindo pendão da esperança, e cobertos com uma verdadeira cortina de flores perfumosas. Logo a seguir, entramos juntos no templo, onde teve início a programação daquele dia. O Dr. W.F. Taylor pregou o sermão da tarde, seguido de profissão de fé e batismo. À noite foi organizada a igreja, com a ordem de praxe, pregando na ocasião o Dr. M.G. White. Encerra-se a solenidade, dando-se a mão fraternal aos novos batizados. E assim termina o tópico minha primeira experiência com Deus. Aí vem o segundo tópico ainda neste capítulo, História de uma conversão. Seria o segundo subtítulo. Um dos professandos daquela tarde memorável relatou o seguinte. Então, tinham várias pessoas que iam ser batizadas e uma das pessoas, vai contar a história dele neste momento aqui. Então, abriu aspas para contar essa história. Eu era um católico apostólico romano dos mais fanáticos que possam existir. Adorava imagens, confessava-me e comungava regularmente como a igreja ordena. Rezava e praticava tudo, conforme os padres ensinavam. Não perdia as festas da igreja, com as suas novenas e trezenas. Certa feita, ouvi o vigário avisar que na freguesia estavam aparecendo alguns protestantes e que os católicos deviam se armar e se preparar para combatê-los, pois eram representantes do diabo, inimigos da Virgem Maria, dos padres e dos santos, que eram maus e perigosos a ponto de ter parte com o diabo. Quando se reuniam para orar, aparecia um gato preto, enquanto estavam com os olhos fechados, e quando morria, o diabo carregava os corpos. E os crentes, para dissimular, colocavam um tronco de bananeira no caixão, para sepultar no lugar do defunto. Disse ainda que perseguir até matar os crentes seria obra de misericórdia,
e um benefício que se fazia à sociedade. Ouvindo isso, fiquei cheio de raiva e jurei perante o altar de Nossa Senhora que ia fazer tudo para ver um protestante morrer. E se fosse assim como o vigário dizia, eu ia acabar com a raça deles. Daí por diante, meu maior desejo era ver um crente morrer, para confirmar as minhas suspeitas. Adoecia um protestante e eu corria para sua casa, naquela expectativa. Outra adoecia e lá ia eu. Viajava às vezes muitas léguas nesse afã. Que coisa difícil era morrer um protestante. Assim passou muito tempo. Chegou, porém, um dia quando circulou outra notícia. Daqui a poucas léguas há uma crente bem velhinha em estado grave. Não vai ao fim da semana para morrer. Selei meu cavalo e parti para o local. Chegando ali, fui à casa da enferma e constatei que seu estado era grave. Fiz-me amigo dos parentes para poder acompanhar de perto os seus últimos momentos. E a hora esperada chegou. Ao anoitecer, ouvi alguém dizer: a irmã está morrendo. Correm todos para o quarto da doente. Eu entrei também com eles e me aproximei o mais que pude. E o que vi foi coisa bem diferente de tudo que eu podia pensar. Os crentes começaram a cantar. Abre aspas, dormindo no Senhor, bendita é nossa irmã. Fecha aspas. Eu procurava fitar o resto daquela serva do Senhor e não podia, pois uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia raiou diante dos meus olhos, e as lágrimas banharam o meu rosto. Assentei-me num tamborete e encostei-me na parede até que o culto terminasse. Depois velei com eles o resto da noite. Vi colocarem a defunta no caixão, acompanhei o féretro até o cemitério. O mais importante de tudo é que aquela luz que eu vislumbrei na hora da morte daquela irmã só foi vista por mim. Para os crentes que estiveram presentes, tudo foi normal. Essa experiência foi o meu encontro com Cristo. Saí do enterro convertido, certo de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Procurei logo a companhia dos crentes, fiz a minha pública decisão, sentindo que Deus já tinha perdoado as minhas transgressões e o sangue de Jesus Cristo purificou-me dos meus pecados. Sentia-me salvo e feliz e queria dar o testemunho da minha fé pelo batismo. Fecha aspas, assim terminou a palavra daquele homem, que estava dando a sua profissão de fé. A profissão de fé daquele novo crente emocionou toda a igreja, e particularmente a mim. Ouvidos os demais candidatos, houve aceitação plenária e logo a seguir foram todos batizados numa aguada próxima. À noite voltamos ao templo, estuantes de satisfação por tudo que vimos e na tarde que findara. Os trabalhos transcorreram num crescente de entusiasmo. A igreja foi organizada. Em cada alma resplandecia a beleza de Cristo, que foi a nota predominante da programação. Festa acabada, os crentes retornaram aos lares, cantando e sorrindo de alegria. Minha mãe e eu fomos pernoitar na casa do irmão Paulo Ovídio, meu preceptor espiritual. E no dia seguinte, mesmo antes do nascer do sol, estávamos voltando para nossa casa radiantes de felicidade pela evidência da presença de Deus e da comunhão com Ele e com os irmãos, através dos trabalhos do dia anterior, com um mundo de experiências marcantes para as nossas vidas. Aquele foi, sem qualquer sombra de dúvidas, o dia da minha conversão. Ao sair de casa pela manhã, eu era um menino triste e doente que oscilava entre a vida e a morte, sem fé nem esperança, sem amor. E naquele dia alegre encontrei tudo em Cristo. Abriram-se para mim as comportas da vida e da felicidade. Não fiz uma pública decisão porque não houve apelo naquele dia, mas dali saí salvo, batizado com o Espírito Santo e com o meu nome escrito por Jesus no livro da vida. Com a operação do Espírito na minha vida, evidenciada através do novo nascimento, o meu coração se encheu de paz. O meu corpo se foi tornando saudável a cada dia que passava e passei a falar de Cristo, sempre contando o que Ele fez por mim. Sentindo o desejo de ser batizado para me tornar membro da igreja, falei com os meus pais. E estes se opuseram, dizendo que eu ainda era muito criança e o meu entusiasmo podia ser passageiro. Convém dizer que os batistas naquela época eram contra batismo de adolescentes e perderam muito com isso, pois muitos filhos de crentes, até mesmo filhos de pastores, viram passar a fase áurea de fazerem a sua decisão e depois optaram por uma vida fora da igreja. Mesmo que eu demonstrasse mudança de vida, testemunho através da leitura da Bíblia, aprendizagem de hinos, entusiasmo de ir à igreja e falar de Cristo com desembaraço, mesmo assim meu pai continuou contrário ao meu batismo pelo fato de me considerar menino. Era o tal problema de ponto de vista.
Assim mesmo, continuei mirando o alvo. Quando Deus planta a semente do evangelho no coração do homem, seja ele velho, jovem ou criança, ninguém arranca. A sementinha lançada por Deus no meu coração de menino, carente do seu amor, pronto para ouvir sua palavra e atender os seus desafios, germinou e dali surgiu uma tenra plantinha que, fecundada pela graça de Jesus e vitalizada pelo Espírito Santo, cresceu e se firmou como árvore plantada junto a ribeiro de águas. 4 anos depois, já aos 14 anos de idade, não mais na Igreja Batista de Ingazeira, mas em Jaguaquara, na tarde de 5 de dezembro de 1926, fui batizado pelo pastor Francisco Ferreira, que com muito esforço conseguiu convencer meu pai que eu não era tão criança como ele pensava. Daí por diante começou o meu crescimento no conceito dos membros da igreja, dos seus líderes, do professor dos intermediários, o irmão Avelino Santana, de saudosa memória, que sempre vi como modelo de virtude. Foram tantas as evidências da atuação de Deus na minha vida naquele período que carrearam a simpatia do meu pastor e do diretor do colégio Taylor Egídio, a ponto de me procurarem abrirem as portas daquela instituição para mim, para que eu estudasse com vistas ao ministério da palavra. E assim a gente termina o capítulo 2 e vai se preparando para o próximo capítulo, que tem o título Ligeira Frustração. Então, para que se imagine aí o que vem por aí no próximo vídeo, certo? Então, sem cenas para o próximo capítulo, nós vamos concluir neste momento, lembrando sempre, deem aquele like, se inscrevam no meu canal e aguardem que logo o próximo vídeo virá. Muito obrigada e até a próxima!